Da revisão de geografia, nós já estudamos a sala de aula e agora nós vamos rever um pouco para relembrar. Planisfério. Lá na página 5 tem o planisfério dos continentes, certo? Então nós vamos estudar quais são os continentes que existem no planeta Terra. Nós sabemos que existem 6 continentes, certo? A América, a África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Esses são os 6 continentes que existem no nosso planeta. Além desses 6 continentes, também tem oceanos. Quais são os oceanos que esses continentes eles são banhados? Aí nós vemos aí o Oceano Atlântico, que está entre a América e a África. Nós temos o Oceano Pacífico, que está entre a América, estão vendo aqui na partinha verde, certo? Nós temos o Oceano Índico, que vocês estão vendo aqui entre a África, a Ásia e a Oceania, certo? E nós temos o Oceano Glacial Ártico, que está aqui em cima, na Europa, na Ásia, na parte da América do Norte, certo? Oceano Glacial Ártico. E nós temos o Oceano Glacial Antártico, que fica aqui próximo ao continente gelado, que é a Antártida, certo? Aí vocês estão vendo os continentes. E aqui nós vamos ver, na América, a América é dividida em 3. América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Então, essas são as características do planisfério que nós precisamos saber nesse momento. Você sabia? América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida são os continentes que formam o planeta Terra? Esses continentes são banhados pelos oceanos Atlântico, Pacífico, Glacial Ártico e Glacial Antártico, como a gente já tinha falado anteriormente. A divisão do continente americano: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, nós entendemos o quê? Que o continente americano está dividido em 3 Américas: América do Norte, América Central e América do Sul. América do Sul. Aqui, pessoal, é a América onde o nosso país está localizado, certo? Nós podemos estar acompanhando lá na página 6 do livro de vocês, certo? Então, aqui tem o Brasil, que é o país em que nós vivemos, e tem os seus vizinhos, ou seja, os países que fazem limite, fronteira com o nosso país. Aí vocês estão vendo aí quem é vizinho do Brasil: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Aí você pode dizer assim: tia, por que você não falou o Chile e o Equador? Porque o Chile e o Equador não são nossos vizinhos. Eles fazem parte da América do Sul, mas eles não fazem fronteira com o Brasil. Então, se eu disser assim, quais são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, você vai falar Chile e Equador, porque esses dois não são nossos vizinhos. Vocês estão vendo que eles não estão próximos à parte verde, que é o Brasil, está certo? Então, esses são os países da América do Sul, certo? Brasil, limites e fronteiras. Nos mapas, os limites são representados por linhas divisórias que indicam onde termina o território e onde começa, certo? Como nós vimos anteriormente, a parte verde era o Brasil e o restante das outras eram outros países. Os limites do território brasileiro foram definidos por meio de acordos e tratados realizados com países vizinhos. Então, para nós hoje termos a extensão territorial, que foi aquela parte verde que a gente acabou de ver, o Brasil ele fez acordo com outros países, certo? Ele assinou tratados, que são documentos, para que o nosso território ele fosse aumentado,
Na paisagem são elementos naturais como montanhas, serras, rios e lagos, ou seja, quem divide um território do outro através de limite pode ser esses elementos naturais, mas também elementos artificiais, que são quem? Que são as placas, os viadutos, as pontes, né? Então, são várias características que podem estar dividindo um território do outro, certo? No caso do nosso país aí, a gente vê lá na páginazinha de vocês que 10 que o Rio Paraná marca o limite entre o Brasil e o Paraguai, certo? Aí nós vamos perceber que em 1965 houve a inauguração, certo? Que liga a Foz do Iguaçu à cidade, certo? Del Leste, certo? Que é chamada aí a característica que liga um país a outro, chamada Ponte da Amizade. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e conta com milhares de espécies de plantas e animais. Ela faz parte de 9 países, ou seja, ela tem uma extensão territorial e que chega até esses países aqui: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa, certo? Então, toda a floresta amazônica, ela abrange todo esse território aí. Vocês estão vendo que ela é a maior floresta tropical do mundo, ou seja, muitas espécies. E a gente percebe, pessoal, que na América do Sul, ela é representada por diversidades de paisagens. E a nossa floresta é muito rica, é tanto que ela é conhecida como o pulmão do mundo. E aqui é o mapa do Brasil, certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho, relembrar o mapa do Brasil, da divisão regional, certo? O nosso país é composto por 26 estados e um distrito federal, e que todo esse território que vocês estão vendo aí. Então, todo o território, seja município, seja unidade federativa, ele tem uma organização administrativa, certo? Então, nós vamos ver aí os 26 estados e o Distrito Federal que está localizado lá vocês estão vendo aqui, Goiás, certo? Distrito Federal. E aí nós também podemos chamar de unidades federativas. Ah, professora, eu já ouvi falar que é 27, então é 27 porque a gente conta com o Distrito Federal. Quando nós falamos unidades federativas, nós falamos 27, certo? Agora, quando nós falamos estados, são 26, tá bom? Porque o Distrito Federal, ele não é um estado, ele é uma unidade federativa, tá bom? Aqui no mapa vocês podem perceber, observem bem aí. Quem vocês acham que é o maior estado brasileiro? Amazonas, né? Então vocês podem perceber que o Amazonas, ele é o maior estado brasileiro, certo? E também fica na maior região do Brasil, que é a região norte. E o menor estado brasileiro? Aí nós vamos ver o menor estado brasileiro, está aqui na região nordeste, na parte azul do mapa, vocês estão vendo, é Sergipe, é o menor estado brasileiro e fica na região nordeste, está certo? E aqui a parte amarela, centro-oeste, a vermelha é o sudeste e a lilás é o sul, certo? Então essas são as características do nosso território brasileiro, tá bom? Lá no livro de vocês, ele vai ter o quê? Ele vai ter somente alguns, na página 14, ele vai ter somente as abreviações dos estado brasileiro, certo? Ou seja, BA, Bahia, ele não tem dessa maneira. Então, mas a gente já estudou dessa maneira, certo? Então, aí vocês estão vendo, o maior estado brasileiro é Amazonas e o menor é Sergipe. E Sergipe, ele fica onde? Ele fica na região nordeste.
E vocês estão vendo aí na parte azul, são os estados da região Nordeste, que é onde nós estamos localizados. Vocês estão vendo o nosso estado, nós estamos aqui localizados no estado do Ceará, e temos os nossos vizinhos, que é o Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Vocês estão vendo que eles são nossos vizinhos. Porém, todos os estados da região Nordeste juntos, eles formam o quê? Eles formam 9. Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o nosso Ceará, certo? São 9. 9 estados que fazem parte da nossa região, certo? Então, nós podemos entender aqui que temos região norte, maior em extensão territorial, mas o que tem o maior número de estados é o Nordeste, onde nós estamos localizados, tá certo? Então, vamos... O que é a cidadania? Agora nós vamos entender um pouco sobre a questão da cidadania. É a garantia a todos os cidadãos de direitos e deveres para uma vida digna e uma convivência social aceitável. Direito à moradia, à saúde, à educação, ao lazer, à segurança, ao trabalho e a escolher seus representantes por meio do voto. Então, esse daí, pessoal, o que é cidadania? É a garantia a todos os cidadãos de direitos e deveres para uma vida digna e uma convivência social aceitável. Então, até essa parte aqui, vocês vão ver o que é cidadania, certo? Aí vem aqui, o que é direito? Aí vocês vão ver moradia, saúde, educação, lazer, segurança e trabalho. E você também escolheu seu representante. Então, de 4 em 4 anos, nós elegemos os nossos representantes, certo? Por meio do voto. Então, isso também é um direito. Dever. Qual é o dever que nós temos perante a sociedade, perante a todos? Dever de respeitar o outro, de eleger seus representantes e de ser responsável por cuidar do patrimônio público, por exemplo, as praças, certo? Os monumentos históricos. Então, a gente tem o dever de zelar por eles. Os museus, todos que nascem no Brasil têm o direito e o dever de exercer sua cidadania. Então, essas são as características dos direitos e dos deveres. Então, se eu perguntar para vocês o que é o direito que nós temos, todos vocês vão dizer quais são, certo? E quais são os deveres? Aí também você vai dizer. Ah, professora, mas nós só temos esses deveres aí? Não. Você, como criança, você tem o direito de quê? Fazer suas atividades diárias, certo? De cumprir suas tarefas em que são delegadas a vocês, como o pai de vocês ou a mãe pedir para vocês fazerem algo. Então, vocês têm o dever de fazer, certo? É uma responsabilidade de vocês. Então, isso também são deveres, certo? As nossas atividades de sala são um dever a ser cumprido. E agora nós vamos entender os poderes que regem o nosso país, tá certo? Então, entenda o que faz cada um dos 3 poderes. Tá bem explicadinho, certo? E vocês vão entender bem direitinho. Mas lá na página 25 do livro de vocês, também tem falando sobre esse assunto. Executivo. O que faz o poder executivo? Dirige e administra o governo e representa o país no exterior e dentro do nosso país. É quem toma decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais e estradas, certo? Então, essa é a função do poder executivo. Ele tanto representa nós aqui como fora do Brasil. Quem exerce o presidente da República na esfera federal, governador de estado na esfera estadual e prefeitos na esfera municipal. Aí nós vamos entender, presidente da República, aí nós vamos Jair Bolsonaro, governador do estado, Camilo Santana, e prefeito, Eliseu Monteiro. Aí aqui as 3 esferas do executivo, certo? E aí vem o legislativo. O que faz o legislativo? A gente já está dizendo, ele legisla. Vota as leis em nome da população e fiscaliza atos do executivo,
certo? Essa é a função. Outra função do executivo é elaborar projetos de lei para que seja, certo? Executado pelo poder executivo. Quem exerce nacionalmente os senadores da República, os deputados federais e nos estados os deputados estaduais. E no Distrito Federal tem os distritais, certo? E no município, certo, tem os vereadores, tá ok? Então essas são as características do poder que legisla o nosso país. E o judiciário, já está dizendo que faz parte da justiça. O que faz o judiciário? Aplica as leis, decidindo o conflito dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. Então, vocês entendem que aí o poder judiciário é o poder da lei. Quem exerce os juízes nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Então, nós vamos entender que eles que exercem, tanto no município, quanto no estado, quanto no país, quem exerce são os juízes, certo? Aí nós temos o Supremo Tribunal Federal, certo? E nós temos os fóruns, que é onde os juízes promotores trabalham, tá certo? Fórum de Justiça. Então, esses são os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, certo? Lá na página de vocês, 25 e 26 e 27, vocês vão ver todas essas características desses três poderes, certo? Se a gente espalhar coisas boas, a vida se encarrega de trazer coisas melhores ainda. Bom dia.